Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação neste sábado, refletindo sobre a solenidade de Pentecostes amanhã, dia 28 de maio de 2023. Nós sabemos que Cristo, cumprindo o que havia prometido aos seus discípulos, enviou de junto do Pai o Espírito Santo a eles e Nossa Senhora, que estavam reunidos no cenáculo. O Espírito Santo é dom de Cristo ressuscitado e toda a igreja. Ele dá a vida, transforma, renova, reconstrói a comunidade e faz surgir o homem novo. Irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebrando essa festa de Pentecostes, nós vamos observar e compreender que ela é uma festa conclusiva do tempo pascal. No domingo passado, nós refletimos sobre a ascensão do Senhor, que subiu ao Pai, mas está sempre conosco. E nós vimos assim, que logo após aquela solenidade da ascensão, foi pedido assim que os discípulos não ficassem olhando só para cima, mas continuassem na firmeza, na continuidade da vida, da missão, porque é caminhando, lado a lado, sobe, desce, mas não pode ficar o tempo todo só olhando para cima. Mas nós vamos ver que as leituras bíblicas hoje nós vamos ter Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. E nós vamos ver que Lucas vai descrever um fato, é um fato assim, que aconteceu em Jerusalém, mas que ele é contrário à Torre de Babel, que é na festa judaica de Pentecostes. É uma festa 50 dias após a Páscoa, ou chamada festa das semanas, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. E vai mostrar assim, toda aquela vivacidade, aquele pulsar forte do início da vida pública de Jesus, também aqui está presente no Espírito Santo, que transforma profundamente os apóstolos. E eles, quando é pedido a eles, que eles recebem o Espírito Santo ali, aqui nessa primeira leitura, no Atos dos Apóstolos, eles ficam falando assim, cada um de onde os discípulos falam de tal forma que todas as pessoas que estão aí da Capadócia, de Medos, de todos os lugares, de todas todas as comunidades do mundo inteiro, das nações todas, elas compreendem, elas ouvem. Vamos lembrar que na Torre de Babel foi feita confusão. Ninguém ouvia ninguém entendia ninguém. Aqui é diferente. E aqui surgem aqueles sinais que apareceu também quando foi lá no batismo de Jesus, que dizia assim: "Este é meu filho muito amado". E aí surgiram as línguas de fogo, as labaredas. Vamos lembrando também. Quando nós chegamos nessa festa de Pentecostes, ela era uma das grandiosas festas judaicas, da liturgia judaica, porque tinha a festa das tendas, nós já conversamos esse ano, já refletimos, a festa da Páscoa e agora a festa de Pentecostes, que é essa manifestação mesmo do Espírito Santo, conforme foi prometido
por Jesus no seu último discurso, quando ele despediu-se lá no dia da instituição da Eucaristia. É preciso a gente fazer assim essa retomada e lembrando que nós já vimos isso, não é novidade alguma, pelo contrário, é um reforço maior, é uma compreensão melhor de cada um de nós, né, que vamos tomando mais consciência do que é a igreja, como é que ela foi fundada, porque ela foi fundada aqui nessa festa de Pentecostes. E essa festa, inicialmente, ela era feita assim. Todos os peregrinos vinham a Jerusalém para agradecer a colheita, a festa do trigo, né? E oferecer as ofertas, mas diante disso. Depois ela foi sendo transformada, esqueceu essa parte agrícola da festa e ficou fazendo uma memória à celebração lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu as leis, então como a festa da aliança. E assim que foi celebrada com o povo de Israel, por isso que se diz, onde recebeu a lei, Deus tornou-se o quê? A festa da lei e da aliança. Mas hoje, Pentecostes, conforme aqui ela vai lembrar a ressurreição, o primeiro dia, e nós vamos ver os acontecimentos assim. O Espírito Santo, ele vem com força total, né? É a terceira pessoa, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por isso a Santíssima Trindade, nós vemos aqui. E vai apresentar assim a igreja como comunidade, né, de irmãos que se amam, irmãos que sabem perdoar, irmãos que dão continuidade à missão iniciada por Jesus. Na segunda leitura, que é a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós já vamos observando aqui que Paulo vai recordar a ação do Espírito Santo verdadeiramente na comunidade. Quer dizer, a igreja é unida a Cristo, Cristo é cabeça, né? Aí tem o corpo, os membros, tudo junto para dar a unidade e a força maior dos acontecimentos. O Santo Evangelho é o Evangelho de João, o capítulo é 20, versículos de 19 a 23. Lembrando que nós já refletimos sobre esse Evangelho no início da Páscoa, o primeiro domingo da Páscoa, no primeiro dia, as mulheres, né, quem descobriu, conforme João aqui, aí nós vê que tem uns dizem mulheres, outros diz só a mulher, mas foi anunciar e Jesus pediu que fosse rápido dizer aos discípulos que se reunissem lá no cenáculo, juntamente com Maria. E nós já vimos isso aí no segundo domingo da Páscoa, a celebração desse ano. E hoje nós vamos repetir a mesma leitura quando diz assim: aparição aos discípulos no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Glória a vós, Senhor. No fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor.
Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai enviou-me, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrar agora que esse evangelho já foi lido, já refletimos. Hoje é para confirmar, ver como é o que Jesus falou, como foi prometido. Então, a festa acontece aqui. Nós vamos observar que o evangelista João situa aqui a vinda, a recepção, a acolhida, a chegada do Espírito Santo na Galileia. Olha, vamos observar que no domingo passado foi a Ascensão. Jesus despediu-se, foi ao Pai e prometeu que enviaria o Espírito Santo, o advogado, o Consolador, o defensor. Porque ele, Jesus Cristo, foi o Salvador, que deu a vida por nós. E Jesus ressuscitado, essa palavra tem muita força. Ressuscitado, vai ao encontro dos apóstolos, oferece-lhes a paz e os plenifica com o dom do Espírito Santo, com os dons, porque são 7 os dons, são 12 os frutos. E nós vamos aqui lembrar o quê? Essa comunidade começa dizendo assim: no fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas, porta trancada é sinal de medo. O medo é sinal de desequilíbrio, não é? De conflito, de ansiedade, de desânimo, falta de coragem. Parou, está estagnada porque tem medo dá um tremor, dá um baixo astral, a pessoa fica logo encolhida, então, de portas fechadas. E aí o acontecimento é muito interessante, porque com as portas fechadas, Jesus ressuscitado apresenta-se no meio deles. Aí ele vai mostrar a centralidade de Jesus, que nós vamos precisar dessa palavra para falar à comunidade que precisa da centralidade de Cristo. E ele tem um fato assim muito interessante, né? Quando ele passa a eles o quê? A paz. Ele diz: a paz esteja com vocês. E dizendo isso, ele vai mostrar as mãos e vai mostrar também aqui o lado, o peito, né? Que são 2 símbolos fortíssimos, que já nós discorreremos sobre isso aqui. Quando ele diz que ele traz a paz, ele envia, ele sopra, traz o Espírito Santo. Então, os discípulos de medo vão acabando e vai passando a ter alegria. Só que isso aconteceu quando? No primeiro dia. Não é hoje, não. 50 dias depois, na manifestação da festa de Pentecostes, é uma celebração, uma solenidade, mas os seus discípulos só resistiram, só assumiram a caminhada porque receberam o dom
do Espírito Santo naquele dia, no primeiro dia. Isso que os fortaleceu a caminharem. Olha, vamos observar assim. Quando ele diz, mostrou-lhes as mãos e o peito. Quando diz assim, mostrar as mãos, o que nós vamos lembrar de mãos? Jesus, na sua vida pública, o que foi que ele fez? Ele saiu com um grupo de discípulos no meio das pessoas, no meio de muita gente que se transformou em multidão. Então, as mãos eram utilizadas para quê? Para tocar. Tocar os leprosos, era proibido, ele tocava. Acariciar as crianças, os discípulos ficavam chateados, diziam, deixai vir as minhas criancinhas. Curar os doentes, os coxos, os aleijados. Curar os cegos, quer dizer, trazer a luz. Quer dizer, abriram as mãos, abriram os olhos dos cegos. O que mais que fazia com a mão? Expulsou os demônios. Acolhia. Juntava as mãos e rezava. Lavou os pés dos discípulos. Então, o símbolo de mão aí é o significado do servir. Aí diz assim, mostrou também o peito. Então, nós vamos ver que as marcas do ressuscitado, as marcas da cruz não apagaram, não. Estava lá. Porque não apagaram a força das mãos de Jesus. Mas para que isso? Para que os discípulos, naquele contexto, pudessem ver que era para dar continuidade daquilo que ele tinha feito e hoje é para nós. Nós somos os discípulos batizados, seguidores, à disposição da comunidade, não é assim? As mãos continuam à disposição da comunidade e a comunidade continua a disponibilizar-se para continuar a missão de Jesus. O lado do peito também, o lado, ou o peito, né, aberto, não diz assim? Também significa continuidade aqui. Aí é o coração. O mesmo coração que amou infinitamente, ele continua. As mãos e os lados é toda a síntese da vida de Jesus. E quando ele diz assim, a paz esteja com vocês. E aí o que ele disse mais? Tem uma palavra assim importante. Mostrou-lhe as mãos, depois disse de novo, a paz esteja com vocês. Assim como o Pai enviou-me, eu também envio vocês. Quando a gente vai passar uma procuração no cartório, a gente diz a palavra subestabelecer, né? Pode passar para outra, que ele fez. O Pai enviou-me, mas eu também envio vocês, assim como ele enviou. E tendo falado isso, uma coisa belíssima acontece aqui. Soprou, soprou-lhes. Isso vai lembrar o quê? Soprou sobre eles dizendo, recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles a quem perdoardes serão perdoados. A quem não perdoardes, não serão perdoados. Então ele deu o poder aí da misericórdia. Onde é que nós vamos lembrar essa questão do sopro? Da criação. A criação, o que aconteceu? Ele dizia, faz-se isso, faz o dia, faz a luz, os animais. Mas já falamos isso aqui, quando chegou no ser humano, ele mesmo fez. Ele moldou com as mãos, pegou a argila, o barro, soprou o hálito, não foi? O sopro divino e deu vida nova. E é por isso que Pentecostes também é uma nova criação do homem novo, é dar vida nova ao homem, a nós.
à comunidade. Porque aqui nós estamos falando naquele primeiro dia, com os discípulos. Mas nós precisamos trazer tudo para o momento atual que nós estamos vivenciando, que é o segmento, né, a continuidade dentro da igreja, nas comunidades. E por isso que Pentecoste continua assim como uma festa grandiosa que movimenta, né? Movimenta pela... Nós temos assim, por aqui, em vários lugares regionais, porque também ela desperta muito o valor cultural, porque é chamado Festa do Divino. Para cada um de nós tem um jeito na nossa região, é cantado, né? O Divino Espírito Santo, ó meu Divino Espírito Santo. Aí vai cantando, né? Tem as caixeiras, os caixeiros, e o Divino é cantado tão lindo. Onde? No cemitério. Como diz assim, para levantar os mortos. É muito engraçado. E é uma história toda bonita, quem pode acompanhar, tem. Nós temos uma proposta pedagógica feita por 4 professoras, dentre elas também eu estou. E nós fizemos essa proposta pedagógica e ela, aqui da cultura popular, de Balsas, por exemplo, fala demais, tanto do Santo Reis, como também do Divino, como é que foi da dança de São Gonçalo, que é para cá. Em Minas é festejado de um jeito, lá em Alcântara, outro jeito. Então, é celebrando o Divino, o Espírito Santo. Outros com uma pomba, não é assim? Pomba do Divino veio nesse sinal. E aqueles aspectos que foram apresentados lá naquele tempo da Torre de Babel, lá que deu aquela confusão, foram os mesmos aspectos agora, só que não foi confusão. É com os símbolos de trovões, não é? Relâmpagos, quer dizer, é uma força transformadora gerando vida dentro de cada um de nós. Aí nós dizemos nós, mas nós vamos referir-nos sempre à igreja, porque é a criação da igreja. E dentro da igreja nós vivemos um corpo, né, com cabeça, corpo, membros, e as comunidades é que formam a caminhada, em cada comunidade caminhando como igreja. E nós temos essa responsabilidade enorme de fazermos esse momento assim, nessa festa de Pentecostes, continuar um novo Pentecoste em nossa vida, não parar por aí. Porque às vezes, quer dizer, numa mesma linguagem, caminhando com o quê? Trazendo confiança, não é mais medo, amor, alegria, reconstrução, aceitação, empatia, trabalhar nesse sentido, mãos unidas, para que nunca sejamos vencidos, não é assim? Então, a comunidade movida pelo Espírito Santo, ela tem a responsabilidade também de levar o tempo todo a misericórdia de Deus a todas as realidades do mundo. A misericórdia de Deus é essa compaixão que teve no filho pródigo, no perdão, lá quando atiraram as pedras lá na pecadora, quem não tiver pecado, derrube a primeira pedra. São tantos momentos assim nas leituras e que nós vivenciamos. Na vida pública de Jesus, nós vamos ver toda essa caminhada de novo a partir quando concluir a festa da Santíssima Trindade, nós vamos dar continuidade aos domingos do tempo comum, que é realmente essa referência da vida pública de Jesus. E Jesus, os pecados, eles são perdoados como? À medida que o amor de Jesus vai entrando na centralidade da escuta da palavra, da ação benéfica e próspera, não é? De cada um. É fluindo luz, fluindo alegria, paz, misericórdia. É assim que nós vamos viver. E não é criando o Espírito Santo como se fosse
baixando um espírito. Não é isso, não, está bem aqui. Vivificando, trazendo alegria. E eu não sou muito boa para cantar, mesmo senão eu cantaria aqui, mas tem tanto hino lindo agora de Pentecoste, né? Jesus é comunicação. Deixa-se comunicar pelo amor. O amor ele deixou através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que dá impulso, é que dá força, que dá ânimo. Então nós precisamos pedir essa iluminação. Cada vez que nós vamos participar de alguma coisa, vamos deixar algum exemplo, alguma palavra, vamos pedir: Espírito Santo, ilumine-me. Obrigada, meu Deus, pelo novo dia. Que o Espírito conduza-me nos momentos fortes da vida, que eu leve alegria, que eu leve luz, que eu leve paz às pessoas. E à medida que a gente leva, a gente também recebe, dá e recebe. Então, irmãos e irmãs, a nossa caminhada sim é nesse sentido. Nós somos missionários e somos discípulos. Discípulos e missionários de Cristo. E Cristo ressuscitou. E a cruz não apagou os sinais das mãos dele. Vamos lembrar sempre isso. Que ninguém tem tudo de graça, caído de forma mágica, com essa alegria, com essa coisa. Não é assim não. Só louvar, só louvar. A gente precisa também parar, para pensar, escutar, observar, atento às situações de mundo, nossa, atento a nós mesmos, a um autoconhecimento nosso, como é que nós vamos agir, por que nós agimos assim. Amém? Amém. Então que tenhamos toda essa celebração amanhã com muita alegria, com muita luz, com muita receptividade. Participemos, porque o Espírito Santo inunda o nosso ser. É símbolo de transformação, de alegria, de reconstrução, de renovação. Jesus Cristo marca a nova criação. É o novo homem, um novo mundo. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos essa coragem assim de confiar, de acreditar, de participar, de enfrentar, de ousar, para que haja paz, luz, amor em nós, onde nós estivermos e no mundo. Sejamos símbolo da transformação do bem. Plantemos essa semente do bem em tudo que nós fizermos, por onde nós estivermos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.